terça-feira, o quarto dia 7 de maio, estávamos marcados para ter o cortejo, o tão esperado cortejo. Para quem não sabe, o cortejo, ele é, além de, claro, ser a apresentação dos finalistas e dos novos, digamos assim, os novos finalistas, que são os que receberam a fita, apresentar eles para a cidade, e além disso, é também um dia em que nós mudamos de hierarquia na praça. Até aquele momento ali, eu era calouro. Depois daquele momento, eu passei a ser pastrão. E, como eu disse, foi também uma experiência única. É algo que você não tem como explicar com palavras. É algo que você tem que participar, você tem que viver aquele momento. E eu mal posso esperar para viver os outros 4 que eu vou ter pela frente como estudante da FEUP. Mas, em poucas palavras, eu diria que é basicamente um bloco de carnaval, que nós cantamos várias músicas e que nós basicamente festejamos. É isso, nós festejamos junto com os doutores, festejamos com os outros alunos dos outros cursos de engenharia, nós disputamos com os outros cursos, digamos, letras, medicina. Inclusive, civil tem um costume de roubar e rasgar todas as bandeiras e faixas que nós encontramos facilmente por aí. Nós encontramos, rasgamos essas bandeiras. Inclusive, eu ainda tenho aqui, eu guardei como lembrança, todos os pedaços de bandeira que nós conseguimos. E isso aqui vai ficar como lembrança. Eu também nunca tinha feito isso. O que é que eu posso dizer? Foi algo tipo muito divertido. Foi muito divertido. E nós conseguimos ver que os calores ficavam assustados e irritados um pouco até quando nós roubávamos as bandeiras deles. Mas os doutores olhavam para nós e falavam tipo: ai meu Deus, de novo os pessoal civil, nós não podemos com eles. E era simplesmente tipo uma sensação única. A sensação de distribuir os pedaços de bandeira com os outros calores. Inclusive nas fotos nós estamos com esses pedaços. E foi uma sensação fantástica. Não apenas nós pegarmos a bandeira, mas nós cantarmos as músicas e irmos junto com eles até aliados. Nós passamos em frente à tribuna, que é naquele momento que passamos em frente à tribuna que nós mudamos de hierarquia. Nós de engenharia, nós passamos de luto, que é basicamente nós ficamos na posição 4, nós ficamos em silêncio. Eu não lembro sobre o que foi o protesto, mas eu ainda vou descobrir. Se eu descobrir, eu ver se eu falo disso no próximo vídeo. Mas aparentemente fomos os únicos que fizeram isso. Então, o que é que eu posso tirar desse cortejo? Foi basicamente o primeiro momento em que eu realmente me senti próximo das outras vertentes de engenharia, química, mecânica, essas outras. Eu nunca tinha assim conversado bem com eles, eu era mais próximo do pessoal do civil. Mas nesse dia eu conversei mais com os outros, principalmente com o pessoal do elétrico, que são pessoas super legais. E também foram os melhores mostros que tiveram. Pra quem não sabe, eu vou ver se eu coloco um trecho aqui de um mostre que aconteceu. Eram tipo os melhores mostros, foram ali. Então, depois do cortejo, nós fomos para o jantar do curso. Nós tínhamos marcado isso antes, tínhamos já pago isso antes. Era lá perto de Trindade, foi num restaurante que tipo, o restaurante não é muito bom. Nós ficamos muito tempo esperando. Tava chovendo muito naquele momento e estávamos tipo todos molhados, esperando, com fome. Eles deram entradas para nós e bebidas, mas tipo mesmo assim nós estávamos tipo agoniados, sendo que o pessoal começou a se divertir. O pessoal tipo não se importou, apenas começou a se divertir, conversar e gritar e festejar, mesmo sem comida. E o pessoal da organização do jantar estava lá se preocupando em dar o melhor jantar pro pessoal. Afinal, tinham aquelas pessoas que ainda queriam ir à queima, mas o pessoal estava mesmo assim se divertindo. E foi algo fantástico de se ver. Eu admito que eu fiquei um pouco angustiado, porque o pessoal faz um pouco de barulho demais. E eu um pouco eles ficam tipo completamente loucos com a bebida. Mas eu aprendi a deixar de ficar angustiado e mais ficar sentindo aquele momento. Então, fomos para esse jantar. Quando finalmente recebemos a comida, né? A comida era bem medíocre, para não dizer outra coisa. E aconteceram alguns certos problemas. Mas eu pude conhecer a doutora Fax. E ela só disse o nome pra gente quando a gente adivinhou. Ela fez uma pequena charada pra nós. E ela só disse o nome dela quando a gente adivinhou.
E aí tivemos uns poucos momentos para conversar e eu achei ela uma pessoa muito legal. Então, depois disso nós fomos pra queima, ia ser a minha primeira queima, eu tava muito ansioso. Eu tinha ido de manhã, antes de ir pro cortejo, eu tinha ido no Campo São João para comprar um ingresso. E eu fui lá pra queima, sendo que quando eu cheguei lá, tava aquela chuva intensa, sabe? Aquele frio, tava horrível, basicamente isso. Mas eu queria aproveitar o meu último ingresso, sabe? Eu fui na barraca, eu dancei um pouco em frente à barraca com as músicas. Tava um espaço vazio enorme na frente da barraca. Depois eu fui em frente a um brinquedo que tinha lá, que o pessoal chama aquele carrossel, que parecia um polvo. Eu não cheguei aí no brinquedo, mas eu dancei nas músicas do brinquedo também. Sendo que eu fiquei basicamente 30 ou 45 minutos na queima. Depois eu resolvi ir embora com o pessoal, porque como eu disse, tava chovendo muito, tava muito frio e infelizmente eu não pude aproveitar muito. Eu voltei triste, porque eu não pude ficar muito tempo, mas ao mesmo tempo eu botei na minha cabeça que eu finalmente tinha entrado lá, eu finalmente tinha visto o bico de obra pronto, que eu tinha ajudado a construir aquela barraca, eu ia ver lá pronta e eu tinha explorado um pouco sobre o que é que tinha lá. E eu descobri depois que não tinha sido suficiente, né? Mas naquele momento eu estava bem satisfeito. Então chegamos na quarta-feira. Quarta-feira estava marcado FITA. Para quem não sabe, FITA é o Festival Ibérico de Turmas Acadêmicas. Ibérico porque é tipo Portugal e Espanha. E foi um dos concertos que eu mais gostei. Porque era algo super animado, eram músicas bonitas, eram músicas legais. E eu só não digo que foi o que eu mais gostei, porque o que eu mais gostei vem no dia seguinte. Mas eu achei muito melhor que o concerto Promenade, por exemplo, porque eu gostei dele inteiro. Eu gostei todo o concerto. Não teve nenhum momento assim que eu fiquei chateado, cansado, ou que eu mexi no celular. Eu gostei dele inteiro. Antes de irmos para o concerto do FITA, nós fomos para a Praça Dom João. Ficamos lá por um certo tempo. Basicamente foi o nosso ponto de encontro. E nós fomos lá para esse concerto. Assistimos, foi divertido. Foi, como eu disse, foi uma experiência muito boa, foi um dos que eu mais gostei. Eu fiquei no segundo andar e eu até lembro que o doutor que estava com a colher. E esse doutor, ele basicamente começou a pedir pra gente levantar o celular com a lanterna e fazer basicamente aquela cena que se faz nos videoclipes de Michael Jackson com velas. E depois ele pediu pra gente fazer uma aula com os celulares. E o mais engraçado é que tava dando certo. Eu não achei que fosse dar certo, mas deu certo. E foi muito engraçado. Além de tudo, além do festival ter sido bom, tiveram essas cenas engraçadas. E nós saímos um pouco antes, nós de civil saímos um pouco antes, justamente pro pessoal ir pra queima. Novamente, me despedi do pessoal porque eu não tinha o ingresso. E fui pra casa, o doutor me levou até a parada, me deixou lá, depois que ele foi levar o resto do pessoal para os outros lugares. E eu fui para casa novamente satisfeito. No dia seguinte, que era o Sarau Cultural, eu não estava com muitas expectativas. Porque eu imaginei o quê? Vão ser apresentações artísticas, apresentações de dança, alguma coisa assim. E eu admito que na primeira parte eu não fiquei muito contente. Achei chato, achei sem graça. Estavam tendo apresentações de dança, mas eram teve um pessoal que se fantasiou não sei, com as roupas antigas, sabe? Eu não entendi muito bem. Mas eu não achei muito legal, eu fiquei chateado, sabe? Mas depois eu dei uma saída com o pessoal na hora do intervalo, fui a Mac com a 205, o Superboc, a Alfa, meus amigos. Nós fomos todos pra McDonald's, ficamos lá, conversamos um pouco, comemos, basicamente descontraímos um pouquinho. E aí quando voltamos, eu ainda chateado com o fato que tava muito chato, eu fiquei sentado com o pessoal na escada e ficamos esperando até os dois últimos grupos, que ia ser um grupo de dança e um grupo de engenharia. E eu digo a você que o grupo de dança e o grupo de engenharia foram as melhores apresentações que eu já vi na minha vida. Foram apresentações animadas, músicas eu gostei, estávamos todos a dançar. Na parte de engenharia, o pessoal da engenharia basicamente, eles colocaram na cabeça que eles só iam cantar músicas de Sibelius Bosses. Era a turma de engenharia que tava lá pra cantar as músicas de Sibelius Bosses. E foi era muito engraçado, era divertido, estávamos comemorando, gritando, sabe? E ali
era basicamente o nosso último momento que íamos gritar o nome do nosso curso como caloiros, sabe? Apesar de que já não éramos caloiros, mas aquele ali foi o único momento que tivemos para isso. Só para deixar bem claro, a apresentação de engenharia foi incrível. Mas indo para o próximo dia, na sexta-feira, não tinha nenhuma atividade assim para nós dos outros anos. Era uma atividade, eu acho que só para os finalistas. Se eu não me engano, era o chá dançante na sexta-feira. E nós fomos basicamente, como nós nos íamos para aquilo, nós fomos para a Pala. Nós tínhamos marcado um jantar lá com os doutores do 4º ano. E mais uma vez, foi uma experiência incrível. Nós comemos pizzas, bebemos, eu no caso bebi água, mas o pessoal bebeu sangria, litrosas, cerveja. Nós ficamos lá conversando, nós dançamos, nós batemos muitos papos com os doutores do 4º ano. Aquele momento, mais um momento para nós nos aproximarmos mais um pouco. E basicamente eu entendi o real significado da semana da queima. Que a razão pelos quais eles não vão aos concertos da queima em si é justamente porque o momento é para ser vivido com os outros. A gente tá indo para lá para se divertir com o curso de civil e não para assistir um concerto. Eu lembro que nós fizemos um jogo de mímica lá, eu e o meu grupinho. Eu lembro que eu fiquei tão contente, tão alegre com aquele momento. Eu tava tão feliz que a 205, ela chegou pra mim e perguntou: Léo, tu tá bêbado? E eu fiquei tipo, não, eu não bebi. Eu simplesmente tava tão alegre que eu tava parecendo embriagado, pra vocês terem ideia. E aí eu tava tipo começando a ficar, como é que eu posso dizer? Começando a baixar um pouco a velocidade, porque eu já tava, eu não vou pra queima, eu queria aproveitar pelo menos um dia. Aí chegou uma das pessoas, eu não lembro quem foi que me perguntou primeiro, mas ela chegou pra mim e perguntou: Léo, tu quer ir pra queima hoje? Aí eu falei: velho, querer eu quero, mas eu não tenho dinheiro. E aí ela chegou e falou pra mim: isso arranja-se. E eu falei tipo, pô, eu não queria, sabe, pedir dinheiro de novo ao pessoal. O pessoal já pagou meu traje, eu não quero ficar pedindo dinheiro pro pessoal o tempo todo. E em relação a isso, quem me deu o melhor discurso foi o Mantorras. O Mega Sardas também deu um bom discurso, mas o Mantorras foi o que falou as palavras que mais me marcaram. Eles chegaram pra mim e disseram: Gaúcho, cada um aqui vai dar 30 cêntimos. E a gente tá dando 30 cêntimos com muito gosto, como nossa obrigação. Porque esses 30 cêntimos, não é que nós estamos dando isso pra você. Nós estamos basicamente investindo pra você se divertir. E é isso, nós só queremos que você se divirta. Basicamente eles estavam pagando pra ver eu me divertir. A única obrigação que eu tinha nesse dia era me divertir. E foi isso que eu fiz. Nós fomos lá pra queima, depois desse jantar na Pala. Nós limpamos a Pala, lógico. E nós comemoramos o aniversário do Mega Sardas à meia-noite, que ele fazia aniversário no sábado. Nós fomos lá pra queima. Chegando lá, nós fomos de autocarro. E do autocarro nós íamos tipo cantando e gritando e fazendo muito barulho. E cantávamos tipo músicas muito engraçadas. E chegamos lá. E aí eu cheguei lá, eu finalmente, sem chuva, eu vi o bico de obra pronto. Eu conseguia ver, né? Porque antes estava chovendo tanto que eu mal conseguia ver o bico de obra. Mas eu cheguei lá e aí tipo tava o pessoal todo conversando. Eu falei com o pessoal, uns brasileiros, eu falei com os doutores. A Balu passou por mim, tipo, teve pouquíssimas chances de falar com a Balu. Ela parou lá, conversou comigo, perguntou várias coisas e depois foi embora. E a única coisa que eu lamentei foi que a minha responsável não estava lá. Eu queria muito ter tirado uma foto com ela lá, mas infelizmente ela teve alguma coisa para ser feita e eu entendo. Mas teve um certo momento, que nesse dia da queima que eu fui, que o pessoal tava muito embriagado. O Pedro já tinha me dado um abraço, tipo, ele me falou umas coisas muito bonitas também. E eu tava muito contente, tava muito cansado, mas tava muito contente. Mas ao mesmo tempo eu tava me sentindo um pouco fora do lugar, porque eu não bebo muito. E aí eu tava lá naquele meio do pessoal, tava todo mundo embriagado, tava todo mundo tipo, digamos, com seu grupo, sabe? E o meu grupo não tava lá. Então eu resolvi que eu tinha que usar aquele ingresso. Eu tinha que me divertir muito. Então eu simplesmente deixei o pessoal lá e fui me divertir. Eu fui na casa de dança, dancei um pouco. Eu fui no brinquedo, eu paguei €1 pra ir naquele brinquedo, mas eu fui nele. E tipo, foi incrível. Quando eu tava girando naquele brinquedo e ouvindo aquela música, eu cheguei muito perto de chorar de felicidade. Não chorei, mas cheguei perto. E depois eu dei uma outra passeada pela queima, dessa vez sem chuva.
e vi as outras barracas, me diverti bastante. Eu saí de lá, eu acho que 5h30 da manhã. Eu tinha chegado 2h30 e eu cheguei lá e eu saí de lá, era 5h30 da manhã. E quando eu voltei pra casa, foi basicamente um momento em que eu pensei naquelas coisas de novo. Eu aproveitei o momento. Eu fiz exatamente como minha responsável me disse, como a Balu me disse e como todas as pessoas que sempre estiveram comigo me disseram. Eu aproveitei o momento. Eu fiz a minha história e eu vivi os meus momentos. E se tem uma coisa que eu quero dar a vocês que estão vendo esse vídeo até aqui, se você viu esse vídeo até aqui, eu quero deixar essas palavras com você. Que é muito difícil você viver a sua história de uma maneira que você olhe para ela no futuro e pense: eu fiz tudo do jeito certo. É muito difícil fazer isso. Mas o primeiro passo para se fazer isso é você parar de viver no passado e você viver o agora. Você olha para o que você está fazendo agora e você olha para o seu futuro e você pensa: sou eu que diz o que é que vai acontecer. Não é mais ninguém, sou eu. É você que diz quanto você vai estudar, é você que diz o quanto você vai se divertir, é você que escolhe o que é que você vai fazer, ninguém mais. E nessa semana eu fiz exatamente isso. Eu me diverti como se ninguém mandasse em mim. E como vocês podem ver, eu me diverti com responsabilidade, eu me diverti com... estive sempre junto dos meus amigos, eles sempre me apoiaram o tempo todo. E foram os melhores momentos que eu tive. Eu só não digo, como eu falei para um dos doutores, eu só não digo que esse foi o melhor momento da minha vida, porque eu sei que virão momentos melhores. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria apenas deixar um pouco sobre o que foi a semana da queima para mim. Como vocês podem ver, eu gostei muito. Principalmente do último dia, a sexta-feira foi incrível. Mas eu queria também deixar essa mensagem. Que todos que estiverem assistindo esse vídeo, não deixem que outras coisas controlem que tipo de pessoa você vai ser e o que é que você vai viver. Viva agora. Não deixe para você pensar depois como é que deveria ter sido. Viva agora. Tá bem? Um abraço e até o próximo vídeo. E antes que eu esqueça, eu vou fazer também um quadro chamado Léo Talk. Vou ter esses vlogs ainda, mas vou fazer um quadro chamado Léo Talk, que é justamente eu vou escolher sobre um tema e vou falar um pouco sobre a minha opinião sobre aquele tema. O primeiro tema eu ainda não sei, mas muito provavelmente vai ser uma conversa que eu tive com a 205, o Jake e o Pereirinha. Eu tive essa conversa com eles no dia que estávamos construindo o Pico Dobra, que foi sobre o que acontece com você quando você morre. O que é que você acha que vai ser a sua vida após a morte? Também fazendo um pequeno teaser, eu fiz o que um veterano me pediu. Eu perdi as filmagens do que eu tinha feito, mas eu vou fazer de novo. Basicamente eu vou fazer um vídeo de 20 minutos zumbindo. Vários zumbidos diferentes, inclusive vou ver se eu repito o que eu fiz no outro. Mas foi uma coisa que eu prometi a um veterano que eu gosto muito. E eu vou fazer isso por ele. 20 minutos zumbindo. E vai ser direto, não vai ter edição, vocês vão ver. Eu vou ver se eu consigo colocar um relógio de alguma forma aqui, mas vai ser isso, vai ser 20 minutos zumbindo. Eu espero que alguém assista ele todo. Mas enfim, pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui hora. Se você gostou do que eu fiz agora, pense assim, isso é basicamente o que eu vou fazer durante o canal. Vai ter esse Léo Talk, que vai ser um pouco diferente, mas o que vai ser, esse canal é basicamente isso. Eu falando das minhas experiências aqui em Portugal, eu falando do que eu senti, eu falando da minha opinião sobre as coisas. Então se você gostou, se inscreva e ative lá o sininho, porque eu garanto que você vai gostar. Eu não usava, por exemplo, essa funcionalidade de se inscrever ou usar o sino, eu não usava isso até eu me inscrever em um canal de edições, que eu ativei o sininho pela primeira vez, e toda vez que eu recebia a notificação no meu celular, eu abria o vídeo, e eu gostava de ver o vídeo. E aí a partir de agora que eu digo, realmente ativar o sininho, se você realmente gosta do conteúdo daquele canal, é um negócio que vale a pena, ok? É isso, pessoal, até mais, e vejo vocês no próximo vídeo.